acho que um videozinho sobre cansaço, né? E eu falei, Senhor, eu vou no cansaço. Eu vou no cansaço. Mas eu gostaria de ler com vocês, se vocês puderem ficar em pé. Nós vamos meditar hoje em Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler apenas, primeiramente, 3 versículos. Oséias, capítulo 6, do 1 ao 3. Nós vamos estar começando a ler este livro agora. Amém. Todos acharam, irmãos? Amém, né? Glória a Deus. Amém. Senhora Jojora. Oséias é meio escondidinho aí, né, gente, na Bíblia, e a gente, muitas das vezes, né, é o profeta, um dos profetas menores, e o livro de Oséias, né, eu achei interessante. Deixa eu botar na versão aqui. Essa palavra, né, que é uma palavra que está tão nos nossos dias, né, faz parte da nossa vida hoje. Diz assim, Oséias 6, vou ler do 1 ao 3. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Eu sou curiosa, eu falei, gente, o que é chuva seródia, né? A chuva seródia é aquela chuva que cai quando você não está esperando. É aquela chuva que ela vem para molhar a terra, quando a terra está muito seca, muito tempo sem chover, e ela vem, né? E ela dá aquele frescor. Essa é a chuva seródia. Pode se sentar, irmãos. Quem foi Oséias, né? Que foi esse cara? Era um nome comum, né? No passado, um tempo muito antes de Jesus, quando eu assisti um período os 10 mandamentos da TV lá, e tinha o Josué, era chamado de Oséias também, não sei se procede, mas lá na TV, no episódio, Oséias chamado de Josué, era Oséias. Mas esse Oséias que nós estamos falando aqui era filho de Beeri. Ele viveu no ano de 760 a 722 a.C., pouco antes da queda de Samaria, e o seu ministério profético foi para o reino do norte, porque nós sabemos que depois da morte de Salomão e o seu filho foi reinar, Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do norte ficava, né, como capital Samaria, tinha como capital Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. E Oséias, ele vai chamar ao povo ao arrependimento. Ele viveu nesse tempo aí, né, dessa divisão desses 2 reinos aí, e ele vai pregar, principalmente durante o reinado de Jeroboão II. E eu achei interessante que Deus vai usar a vida pessoal de Oséias, porque Oséias Deus mandou Oséias casar com uma prostituta e ter filho com eles. E Deus vai usar a vida de Oséias, então, como símbolo da relação de Israel com Deus, a relação de traição, de idolatria, e todo esse momento de tumulto no reino do norte, era um julgamento de Deus, um julgamento justo, um julgamento divino, que foi o exílio, né? Deus fez esse povo ser exilado, ir para outra parte, outros lugares, ser espalhado. E nós vamos ver que a misericórdia de Deus, ele vai dizer para o profeta aqui, que depois do exílio, a misericórdia do Senhor alcançaria. O Senhor viria com a reconciliação para aquele povo.
Deus queria para esse reino do norte, para o povo de Israel, uma verdadeira adoração, um verdadeiro arrependimento. O Senhor queria que aquele povo se voltasse para Ele. E eu faço uma pergunta: como obter o arrependimento verdadeiro sem hipocrisia? Como é que nós vamos obter esse arrependimento verdadeiro? O que nós podemos aprender com os verbos usados aqui pelo profeta, nesses 3 versículos do capítulo 6, e ele vai começar falando, usando o verbo vir, quando ele fala assim, vinde. E a palavra vinde, ela é um imperativo. O que é um imperativo? É aquele verbo que ele dá uma ordem, é aquele verbo que ele faz um pedido, né? E aquele pedido, ele tem que ser acolhido. Mas nós vamos ver que esse vinde aqui para nós, para aquele povo de Israel, era um convite. Não somente um convite, você ser convidado, você hoje, né? A minha geração, a geração de muitos aqui, quando nós íamos ser convidados para uma festa, você recebia o convite, né? Convite de casamento em mãos, o convite de aniversário em mãos. Hoje em dia, né, a arte é feita aí de outra forma. Minha amiga Edni aqui, que mexe nessas artes, é feita de outra forma, né? Os convites online e muito bonito, né? Também não perdeu, né, a essência de ser um convite, continua sendo um convite, mas esse convite aqui, ele vai requer uma atitude, uma ação para atender a voz de Deus, um chamado à obra para servir ao ministério, à comunhão e à busca. Jesus, ele vai usar esse verbo também, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor, né, ele vai usar essa expressão, né, esse vinde aí. Eu gostaria, né, que a gente pudesse ler esse versículo agora, Mateus 11, 28, que diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Então Jesus, ele também faz esse convite de vir. Ele se coloca aqui nesse momento como um interventor, como um aliviador, como um socorro em nossas aflições e dificuldades. Hoje nós somos convidados pelo Espírito Santo do Senhor, aleluia, a buscá-lo em todo o tempo. Glória, não apenas quando as coisas estão difíceis, quando os problemas nos apertam, quando as dificuldades vêm. Eu conheço muita gente, e vocês também conhecem, que só busca o Senhor nesse tempo. Quando está na enfermidade, irmão, ora por mim. Quando está na dificuldade, Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, me abençoa. E depois disso, Senhor, agora só fica aqui, que eu vou continuar vivendo a minha vida. Hoje eu fui no supermercado à tarde, eu conversando com a pessoa, eu vi nos olhos daquela pessoa tanto sofrimento. Me compadeceu o olhar daquela mulher naquela conversa. Como a nossa conversa foi rápida, eu só falei assim: olha na igreja. Aí lá tá. Só me respondeu assim: mas quando nós buscamos ao Senhor, mesmo na dificuldade, o Senhor não despreza o nosso coração. O Senhor não deixa de nos atender, porque nós não estamos buscando Ele todo dia. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro quando nós nos buscamos de todo o coração. Quando o Senhor nos vê que a nossa adoração é uma adoração verdadeira, nossa busca é uma busca verdadeira, mesmo que seja por momentos, mesmo que seja
na dificuldade. O Senhor quer que nós busquemos o tempo todo, mas Ele não vai deixar de abençoar uma vida porque ela buscou somente no momento da dificuldade. Era assim que Deus fazia com Israel, aquele povo no deserto. O povo teimoso, né? O povo difícil, meu Deus. Viram aqueles milagres todos. Essa semana meu irmão estava mostrando que a ciência já provou que entre o mar, na travessia do Mar Vermelho, aquele mais ou menos, a ciência acredita, né, está sendo estudado, que naquele ponto que o povo atravessou, havia uma forma de relevo, que é a forma da terra, havia no fundo do oceano, daquele mar, né, que é a parte do oceano mais menos funda, tá, gente? A diferença de mar e oceano, o mar é a parte mais rasa. Que naquele mar tinha uma travessia, uma ponte, e que possivelmente foi por essa ponte submersa, não feita por mão de homens, mas feita pelo próprio Deus da natureza, que esse povo atravessou. Então, mesmo com tanto milagre, aquele povo desobedecia a Deus, porque havia uma multidão. A multidão é um perigo para nós, porque muitas das vezes nós vamos seguir a multidão e nós vamos desviar do caminho do Senhor. Então o convite, esse vinde, não é apenas um convite, mas é uma atitude, é uma ordem. Vinde, né? Se volte para o Senhor. O segundo verbo utilizado aqui em Oséias, tornemos, tornemos, e nos leva a retornar. Se eu estou indo e eu parei aqui, o Senhor manda eu retornar lá onde eu estava, de onde eu vim. E por que muitas vezes Deus quer que a gente retorne onde nós viemos? Para você saber qual é a sua natureza, qual é a minha natureza. Retornar ao primeiro amor, retornar para que haja arrependimento. João Batista, ele pregou arrependimento. E os apóstolos de Jesus também seguiram esse exemplo de João Batista, lá em Atos 3,19, quando Pedro, ele estava indo ao templo junto com João, e ele opera aquele milagre na vida daquele coxo. O povo vem, né, fica alvoroçado, e aí Pedro vai dizer para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim tempo de refrigério pela presença do Senhor. Meu querido, minha querida, sem arrependimento não há confissão, não há entrega. Eu não sei aonde você precisa retornar. Eu não sei onde você parou e precisa retornar. Mas a palavra de Deus nessa noite diz que nós precisamos retornar ao primeiro amor. Que nós precisamos nos arrepender. E o terceiro verbo que nós vamos falar aqui é o verbo despedaçar. Vai afunilando, irmãos. Primeiro é o convite, primeiro é voltar, e agora é despedaçar. E é aí que muitos param no caminho, porque despedaçar, ele precisa te levar ao tratamento, ao processo. Porque você retornou, você viu aqui onde você cai, onde você precisa ser transformado. E eu fico pensando, o ano passado foi lançado um filme chamado A Forja. Quantos aqui assistiram? E aquele filme, ele vai retratar a vida de um jovem, né, que vai conhecer a palavra de Deus, e ele vai ser forjado, ele vai ser tratado. Despedaçar é o retorno do quebrantamento.
E este quebrantamento vai levar você a uma confissão. Despedaçar é ser quebrado, é ser esmagado pela força do Senhor, é o aprofundamento do Espírito, é a sua visita à alma, às emoções, onde você e eu não alcança. O forjar é você se colocar nas mãos do Senhor. E quantas vezes nesse processo nós temos medo? Não é assim, gente? Oh, dá um medo. Dá um medo de eu entregar no ministério. Em certa ocasião eu estava orando. Aliás, eu não estava orando. Estava já deitado e eu acordei e veio à minha mente palavras, né? Eu aprendi com a irmã que a gente sempre tem que deixar do lado da cama um papel, um caderninho, com a caneta para você anotar. Porque o Senhor te acordar e mandar você escrever, você tem que escrever. E ali eu comecei a escrever, eu não sei qual a palavra agora, não estou me recordando, mas o Senhor falou assim: no tempo certo, você vai falar essa palavra. Eu falei: meu Deus, eu estou aqui, gente, com a minha mão gelada, vocês não sabem. Eu falei: é você. Então, muitas vezes, você está sendo forjado, porque o Senhor quer te usar. Mas só pode ser forjado, só pode ser despedaçado quem aceita o convite, quem volta lá, quem quer passar pelo processo. O Senhor, o Espírito Santo, eu fico maravilhada, né? Na hora que passou, que os irmãos estavam aqui cantando, eu não sei se passa na cabeça de vocês, mas na minha passa. Tem uns negócios assim com Deus que eu acho que é meio esquisito, mas eu vou falar aqui. Eu falo assim: Senhor, um dia que eu for encontrar com o Senhor, eu quero cantar aquela música Santo para sempre. Eu falo: Senhor, o dia que eu encontrar com o Senhor, eu quero cantar Ele é exaltado. Eu quero chegar no céu cantando. Irmão, não fica chorando. Eu vou entrar no céu cantando. Eu quero entrar no céu cantando. Mas é coisa doida, coisa esquisita da minha cabeça, né, irmãos? Mas eu quero dizer para vocês que o despedaçar, aleluia, que o processo, que a forja, ela dói. Porque precisamos abrir mão da nossa vontade, Silene. É abrir mão. É abrir mão da nossa vontade, do nosso querer, da nossa carne, do nosso achismo. É abrir mão das tradições. É abrir mão do meu conhecimento. É abrir mão da minha vaidade. É abrir mão de tudo. É abrir mão. Hoje minha filha falou assim: mãe, a gente podia lá ver a Vila Natalina. Falei: hoje é dia de vigília. É abrir mão muitas das vezes. Você poderia estar em qualquer lugar, menos aqui. Você está aqui porque o Senhor quer te forjar. Porque hoje é dia de processo. Hoje é dia. Pensa aquele rolo passando em cima de você. Hoje é dia. Hoje é dia da entrega ao proprietário da sua alma. Aleluia. Daquele que te criou. É você se tornar dependente dele. É deixar seu dono te trazer. Fechar as feridas. Curá-las. Fechar as gavetas abertas da sua alma. E isso muitas vezes dói, vai incomodar, mas é necessário. O quarto verbo é o verbo sarar. Está passando pelo processo, você não vai ficar nele. Está no deserto, o deserto vai acabar. O deserto sempre acaba. Graças a Deus. E nós não estamos sozinhos no deserto, porque o Senhor ele vem sarar. Apesar da dor, do desprendimento da forja, o Senhor ele vai te restaurar. Ele vai fazer que as suas cicatrizes, elas não doam mais.
Elas só vão te mostrar que você passou, que aquilo não vai te atingir mais. Às vezes pode doer novamente. Tem pessoas que ficam o tempo todo, né, quando a ferida começa a ser sarada, começa a futucar, tirar a casquinha. Você está atrasando o processo. Deixa Deus tratar aí. Deixa Deus falar com você. Ouça a voz do Espírito Santo, seja obediente, porque a cura está a caminho. A cura, a purificação está a caminho. A santificação, o reatar da comunhão, a liberdade de depender de Deus vai ser o resultado de todo o percurso. No último louvor que os meninos cantaram aqui na frente, que fala tudo é dele, ele vai trazer recompensa. Aleluia. Tudo é para ele. Glória a Deus. Você pensa assim, mas eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E eu fiquei pensando, por que Deus escolheu Davi? Um homem que derramava sangue, um homem que causou a morte, um homem que levou a mulher ao adultério, mas era um homem que tinha um coração voltado para o Senhor. Se você tem um coração voltado para o Senhor, não importa. Não importa os desafios, não importa a dificuldade que você está tendo. O Senhor vai te ligar através do Espírito Santo. A sua vontade vai te alinhar. Poderemos entender sem peso, sem culpa, que tudo é dele, tudo é para ele, e ele quer contar conosco. Você pode falar assim para o Senhor: Senhor, pode contar comigo, eu preciso de ti. Você pode falar isso para você? Pai, pode contar comigo? Eu preciso de ti. Eu tenho tanto defeito, irmãos. Eu tenho tanto defeito. Mas eu falo: Senhor, nem que eu suba agarrado nas suas vestes, mas eu quero subir. Eu quero subir, porque conhecer o Senhor e prosseguir é a ordem dada aqui no versículo que nós lemos. Nós lemos aí o versículo de Oséias, onde ele vai falar no versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Que você possa prosseguir. Isso requer descer a água mais profunda. Isso requer você buscar ao Senhor no seu secreto. Você fala assim: mas meu Deus, eu não tenho tempo para ficar gastando, né, com o Senhor durante o dia. Eu tenho uma vida tão ocupada. Mas se o teu pensamento está no Senhor, se o seu coração está com o Senhor, você está buscando a intimidade do Senhor. Você está saindo de um relacionamento que era apenas... Às vezes eu pensava no passado assim, né? Hoje eu já aprendi que não é assim. Mas antes eu só fazia aquela oração na hora de dormir. Passava o dia todo na hora de dormir: Senhor, obrigado. Às vezes falava só obrigado, aí por esse dia eu dormi cansada. Mas esqueci que durante o dia eu também podia. Eu aprendi que durante o dia eu posso estar ligada com o Senhor. Eu posso estar lavando minha vasilha ligada com Deus. Eu posso estar lavando minha roupa adorando o Senhor. E o Senhor se faz presente. Deus não é um Deus que Ele vai... Essa busca não vai ser... Claro que a oração é primordial, mas você também busca o Senhor adorando Ele de outras formas também. O Senhor sempre estará conosco. Nunca nos rejeitará se o buscarmos de todo o coração. 2 Crônicas 7:14, né? Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Amém. Você não está falando assim, não está jogando na sua cara. Olha,
você é um descuidado. Olha, você não me procura. Olha, você é cheia de defeito, você é cheio de defeito. Você passou o dia todo hoje sem mim. Mas o Senhor está dizendo, se o meu povo, se eu, Marlene, buscar o Senhor de todo o coração, Ele virá. Ele virá e Ele vai nos sarar. Esse é o tempo. Este é o convite para mim e para você. Estamos sendo convidados nessa noite a uma busca com mais intensidade. O Senhor está te chamando à intimidade, estreitar a amizade. Aleluia. Aquela minha colega, eu não tenho convívio com ela, mas eu só vou estreitar minha amizade com ela se eu me achegar, se eu procurar, se eu estiver junto. Senão, ela vai continuar lá no mundo dela e eu vou continuar seguindo a minha vida. Nós não estreitamos laços, nós não cativamos. E com Deus é a mesma coisa, com o Espírito Santo é a mesma coisa. Nós precisamos estreitar, cativar a nossa intimidade com o Senhor para sermos conduzidos por Ele em tudo em nossa vida. Não se engane, querido. A forja dói, porque o Evangelho com Jesus é vida de sacrifício mesmo, é de entrega. Senão o caminho seria largo, o caminho é estreito. É estreito porque muitos não querem passar pela forja, muitos não querem essa entrega, muitos não querem essa intimidade. E hoje nós, na nossa vida com o Senhor, já demos o primeiro passo, que foi aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas o Senhor quer que você, quer que eu entre em águas mais profundas. E Ele vai trazer para nós a recompensa. Ele vai trazer para nós a chuva no tempo certo. Glória a Deus. Eu estava hoje meditando na música do Felipe Rodrigues, e esse rapaz, ele é compositor e além de cantor. Eu vejo um Saulo na vida do Felipe, eu vejo o Felipe na vida do Saulinho da nossa igreja. E ele diz em uma das suas canções, que tem como título Tudo é Perda. E eu já vi pessoas criticarem, mas quando você vai para a letra, ele fala assim: vós é tudo que temos, Jesus. Tua presença é tudo que precisamos, ó Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem você não sei para onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti. Só a Tua presença é o que me basta. E a gente vê isso lá com Pedro, né? Lá no passado, quando ele diz assim: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Esse versículo é um dos versículos da minha vida. E eu falo: Senhor, para onde eu irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E eu quero te convidar neste momento a nós nos achegarmos ao Senhor. Eu não sei se você precisa desse convite. Eu não sei onde você precisa voltar para ser tratado por Deus. Eu não sei se você está no processo da forja. Se você está no deserto. Irmãos, porque o deserto, muitas vezes, na nossa vida, ele demora. E quando nós estamos no deserto, há uma sequidão muito grande. Eu me lembro que na minha vida, no momento de deserto, eu falei: Senhor,
me socorre, porque senão eu vou morrer. Senão eu vou morrer. E o Senhor falou comigo: eis que minha mão não está encolhida, nem surdos seus ouvidos a oração se faz neste lugar. Foi um momento assim que a Bíblia estava aberta e o vento passou e parou nesse versículo, Isaías 59, versículo 1. E eu quero te dizer que a mão do Senhor não está encolhida, que os ouvidos do Senhor, Cida, não está ensurdecido para a oração que você faz. Receba, em nome de Jesus, que nós possamos receber. E eu quero convidar você a fazer essa oração comigo neste momento. Eu anotei a oração aqui, irmãos, porque foi a oração que Deus me deu. A oração diz o seguinte: Pai, nos ajude a passar pelo processo da forja, onde dói e revela quem eu sou. Mostra que eu preciso desapegar do meu eu, da minha vontade, porque sou confrontado, ou confrontada, né? Você está falando com Deus, está concordando aí, a entregar o que muitas vezes está agarrado, aquele pecado de estimação, que é o pecado mais difícil a gente vai abandonar, gente. As práticas pecaminosas, os pensamentos, as atitudes. Mas eu quero ser curado, receber o teu refrigério, a paz interior, a convicção que dia após dia eu irei continuar dependendo de cura. Eu me rendo a ti, meu Senhor, porque tu és o meu Senhor, o meu dono, o meu Salvador. Em nome de Jesus, Deus amado, tua palavra, Senhor, como o Senhor falou comigo, Pai, no livro de Oséias, que a chuva, Pai, ela viria para nos refrescar, aquela chuva seródia, fora do tempo, aquela chuva, Senhor, que refresca aquele dia de calor. Oh Deus, em nome de Jesus, passa o teu rio neste lugar, Senhor. Aleluia. O teu rio de águas vivas, o teu rio, Senhor, que nos leva à tua presença, Senhor, porque sabemos que seremos recompensados. Pai, nós não te buscamos apenas pela recompensa, nós te buscamos porque nós reconhecemos que sem o Senhor nada nós somos. Aleluia. Nós não temos para onde ir, Senhor, se não for para a tua presença. É ela que nos renova, é ela que nos vivifica, é ela que nos põe de pé, Senhor. É a tua presença, meu Pai. Senhor, e que o Senhor venha contemplar cada coração aqui nesta noite, porque é uma noite de busca, é uma noite de quebrantamento, Senhor, é uma noite de entrega, é uma noite de entrega, Senhor, do nosso eu, para sermos forjados, para sermos tratados, Senhor, porque sabemos que a recompensa virá. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Fortalece aqueles que estão fracos, Senhor, fortalece aqueles que estão cambaleando, Senhor, eu te peço, desperta aquele que ainda dorme, Jesus, enche com teu óleo aquele que está com a lamparina, Pai, com óleo, com azeite tão baixo, Senhor. Oh, meu Deus, nessa noite nós te pedimos, Pai amado, que o Senhor nos aceite, Senhor, que o Senhor, Pai, venha nos sondar, que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor, e nos ajude a te buscar, Senhor, não somente, Pai, não somente, meu Pai, neste momento, meu Deus, não somente, meu Pai, no momento, Pai, onde, Senhor, nós achamos, Pai, que podemos alguma coisa, mas nós reconhecemos nessa noite que dependemos do Senhor. Meu Pai, cada um aqui com as suas limitações, com os seus cansaços, Senhor, mas cada um de nós, Senhor Deus, confiando de quem fez a promessa fiel,
Glória a Deus. e que o Senhor não nos abandonaria, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. E nessa noite, Pai, mais uma vez, que o Senhor venha completar aquilo que ainda falta. Que o Senhor venha nos dar um coração quebrantado. Que o Senhor continue falando conosco, meu Deus. Ó, Pai, porque muitas vezes nos sentimos tão pequenos, meu Pai, com a fé tão pequena, mas nós não largamos a Tua presença. Nós não largamos a Tua presença, Pai, porque ela nos basta. Ela nos basta, Senhor. A Tua presença é tudo que nós necessitamos, Senhor. Deus, nós não precisamos, Pai, de outra coisa que não seja a Tua presença, porque as demais coisas são acrescentadas quando nós temos a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, continue conosco, Pai. Em nome de Jesus, receba cada oração, receba cada coração que fez sua entrega ao Senhor nesta noite, meu Pai. Senhor, contempla, porque a Tua palavra diz no 2 Crônicas: se o meu povo me buscar, Senhor, o Teu povo está aqui te buscando. E ó Senhor, que a Tua promessa seja sobre nós de cura, Deus, de restauração, de refrigério, de renovo, de fé, meu Pai. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor, Pai, nunca nos abandonará, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.